Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, tá? Então desde já desejo um ótimo mês para toda a nação alvinegra, que seja um mês aí de muitas conquistas pro Corinthians, tá? De classificações e tudo mais. A gente tem algumas decisões aí, Sul-Americana, Copa do Brasil, jogos importantes do Brasileirão. Então vamos pra cima. E você também, tá? Nas suas conquistas pessoais aí, pra quem tá estudando, pra quem tá trabalhando, pra quem tá indo atrás aí de um progresso, muita luz pra você, tá? Muita paz e vamos pra cima, rapaziada. Peço mais uma vez que vocês se inscrevam pra gente bater a meta de 90 mil inscritos, deixa o seu like, siga o John nas redes sociais, tá? Que hoje é dia de Corinthians na Neoquímica Arena, então acompanhem lá, principalmente pelo Instagram do John, o link vai estar aqui na descrição pra vocês. E editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, quero comentar aqui que fiz o sorteio, tá? Vou pedir aí pro editor colocar a foto dos vencedores. Elionei Lima, Cassie Jones e Antônio Desidério dos Santos, tá? Foram os vencedores. Já respondi o comentário deles lá no vídeo, pedindo o contato, tá? Reitero aqui esse meu pedido, que os 3 vencedores entrem em contato com o John ou respondam um comentário, mandem no Instagram, de alguma forma, comentem no vídeo de hoje, alguma coisa aí, entrem em contato com o John, tá? Mandem pelo meu e-mail, alguma coisa aí, para eu pegar o endereço, as informações aí, para fazer o envio das faixas. Eu peço perdão para a torcida, porque eu acho que eu demorei muito para fazer o sorteio, tá? Praticamente aí uma semana. Eu acho que poderia ter feito aí já na semana passada, ficaria mais na sequência, né? Anunciou, o pessoal comentou, já faz o sorteio, mas deixo aqui também esse meu pensamento de que foi algo bacana e que eu quero fazer mais vezes, tá? Quando tiver aí alguns itens, o que eu tiver aí, vou pensando aí e vou fazendo o sorteio para vocês, tá? Acho que é uma troca bacana, teve muito comentário do pessoal, muita gente aí que me acompanha há muito tempo, né? E vocês merecem, acho que é uma forma de gratidão minha, tá? Dessa troca aí que a gente tem no dia a dia, muita gente me acompanha há muito tempo aí, todos os dias. Vai lá, assiste o John, me acompanha aí. Então, muito obrigado, tá? Fica aí essa minha promessa de que teremos outros sorteios, tá? Outros itens, outras situações aí, e a gente vai vendo. Agradeço aí e parabéns aos vencedores mais uma vez. Elionei Lima, Cassie Jones e Antônio Desidério dos Santos. Vou deixar o comentário deles, vou deixar o nome deles aqui na descrição também. Vou colocar nos comentários, porque eu preciso localizar essas pessoas, família. E vamos pra cima, tá? O Corinthians entra em campo hoje, 9h30 da noite, contra o Newell's Old Boys, tá? A equipe da Argentina. Oitavas de final da Sul-Americana, certo? Transmissão do jogo vai acontecer pelo SBT e pelos canais da ESPN, tá? Provavelmente aí Star Plus, os canais da ESPN aí na TV fechada, mas na TV aberta o SBT vai transmitir o jogo. Vale ressaltar que essa classificação vale quase 3 milhões de reais, tá? O prêmio aí, a premiação para o classificado. O Newell's Old Boys estava no grupo do Santos, Audax Italiano e Blooming, tá? Então, um grupo extremamente tranquilo, passaram em primeiro aí e tudo mais, tá? E é isso, tá? Um jogo em casa pro Corinthians, um jogo decisivo. Provavelmente, Fábio Santos, Renato Augusto e Roger Guedes não vão pro jogo, por questão física, tá? Questão física dos 3 jogadores que vêm de uma sequência intensa, certo? O próprio Roger Guedes, que ficou suspenso aí no Brasileirão, mas havia jogado contra o Universitário fora de casa, tá? Então, por conta desse equilíbrio, devem ser poupados. E aí, a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Carlos Miguel, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu, Maicon, Juliano e Matheus Araújo, Adson, Guilherme Biro e Yuri Alberto, tá? O Corinthians, mais uma vez, não divulgou os relacionados, então a gente não sabe se os jogadores da base, né, que a gente fala, o próprio Wesley, o Pedro, estarão disponíveis. O que a gente tem já confirmado: Gabriel Moscardo tá fora, Paulinho tá fora, jogadores lesionados, né, Gustavo Mosquito e tal. E suspensos, temos uma novidade.
O Rian foi expulso no jogo contra o Universitário, tá suspenso hoje, beleza. Mas a Conmebol analisou a situação do Matheus Araújo. Pô, João, ele não foi expulso também? Foi, mas a Conmebol analisou e suspendeu a suspensão do Matheus Araújo, tá? Anulou a suspensão do Matheus Araújo, porque puxaram nas imagens e viram que ele definitivamente não participou da confusão. Começou a confusão, ele ficou parado no meio-campo, depois o árbitro veio e expulsou o atleta. O pessoal do Corinthians até comentou, né, que não fez nenhum sentido a atitude do árbitro e tudo mais. E aí a Conmebol puxou nas imagens e anulou a suspensão do Matheus Araújo. Por outro lado, foi e suspendeu o Matheus Donelli, goleiro do Corinthians. Meio que transferiu a suspensão, tá? Então o Matheus Donelli, que seria obviamente relacionado para a partida de hoje, deveria ser o reserva aí do Carlos Miguel, está suspenso. O Cássio vai para o jogo, provavelmente no banco, tá? E aí o Carlos Miguel é a opção aí como titular, muito provavelmente. Cara, eu particularmente discordo, tá, dessa suspensão do Matheus Donelli, porque pelo que eu vi das imagens, ele entra para tentar tirar o Rian, para proteger o Rian, e inclusive ele apanha, tá? Isso é um ponto importante. Então eu acho que a Conmebol, só para ficar, vamos equilibrar, já que tirou a suspensão do Matheus Araújo, põe o Matheus Donelli, certo? A suspensão e encerra o caso. A minha pergunta para a Conmebol é a seguinte: beleza, arrumou a questão aí da expulsão do Matheus Araújo, temos diversos jogadores do Universitário aí que deveriam ter sido expulsos e não foram. E a pergunta é a seguinte: e com o árbitro, o que vai acontecer? Com o árbitro que expulsou o atleta que não teve nada a ver com a confusão, o que vai acontecer? E com o cara do VAR, que tem as imagens da hora da confusão e deixou o Matheus Araújo ser expulso, tá? São as dúvidas que eu tenho. O que vai acontecer com o árbitro da partida, com os bandeiras, principalmente com o VAR, que é o cara que tem as imagens, viu que o Matheus Araújo não participou de nada e nem para dar um toque, ó, você expulsou o garoto aí, mas o garoto ficou quieto, o garoto não se envolveu. Era o mínimo que ele poderia fazer, sabe por quê? Porque ainda tinha jogo para rolar. Ainda tinha jogo. Eles voltaram a campo. Foi na hora que o Corinthians fez o segundo gol. Voltou, jogou mais uns 5 minutos, mas teve jogo ainda na volta, tá? Então é isso que eu quero saber da Conmebol. Qual vai ser a punição pro árbitro da partida? Certo, rapaziada? Mas, novamente comentando aqui, o Corinthians entra em campo 9h30 contra o News Old Boys. O John estará na Neoquímica Arena, tá? E eu quero saber o palpite de vocês para a partida de logo mais. Eu, particularmente, estou com a expectativa positiva, tá? Principalmente aí pelo apoio da nossa torcida, o momento que o time vem vivendo, né, de resultados positivos. Sabe da importância dessa decisão, nesse primeiro jogo em casa, e deve entrar com essa mentalidade para fazer o resultado aqui na Neoquímica Arena. Bom, família, agora falando de mercado da bola, tá? O senhor Heitor Casagrande, um zagueiro que era do Sub-23 do Corinthians, tá? Encerrou o contrato dele com o clube ontem. E aí, eu vou explicar um pouquinho sobre esse Heitor Casagrande. Ele estava aí no nosso time Sub-23, certo? Que foi extinto em 2021. E o Heitor Casagrande continuou com o contrato com o Corinthians, mesmo sem jogar, certo? O Duírio assumiu em 2021, janeiro, falou, ó, não existe mais categoria Sub-23, não tá dando resultado. Beleza. Ah, e os jogadores que têm contrato? Vamos emprestar, vamos negociar, acabou. Emprestou o Heitor Casagrande, até para os times que ele foi emprestado. Praticamente não jogou pouco, tá? O Heitor Casagrande teve 2 anos e 7 meses de contrato com o Corinthians. O que chama a atenção? O contrato dele inicialmente tinha acabado no fim do ano passado, certo? Em dezembro de 2022. O Corinthians renovou com ele até o fim do mês 7. Mais 7 meses de contrato. O que não faz sentido algum. Um cara que não vinha sendo aproveitado, um cara que não vinha sendo utilizado. Por que você vai renovar o contrato? E aí a justificativa foi:
a gente renovou o contrato dele e ele já está emprestado para um time de Portugal. Então a gente vai renovar com ele e emprestar para o clube de Portugal, com o clube de lá pagando todo o salário dele. Então a gente não vai ter custo nenhum, só vamos renovar. Se ele der certo, tá, a gente pode vender o atleta. Beleza, beleza. Vamos ver então. O que aconteceu? Ele ficou 7 meses lá, fez 3 jogos e acabou o contrato dele. E aí agora vem a principal informação. O time que ele estava lá era o último colocado do campeonato. Sabe qual campeonato? A 4ª divisão de Portugal. Tá? O Corinthians renovou o contrato de um zagueiro para emprestar para um time da 4ª divisão de Portugal e o time ficou em último colocado e esse zagueiro não conseguiu ser titular do último colocado da 4ª divisão de Portugal, tá? Aí que a gente volta sempre a dizer, pô, tem alguma coisa errada ou não tem? Quem consegue explicar essa negociação, essa situação do zagueiro Heitor Casagrande no time do Corinthians? Um cara que teve 2 anos e 7 meses de contrato com o nosso clube e nenhum dia foi justificado. Nenhum dia, não tem como renovar com um cara que já teve 2 anos, não teve espaço, não se destacou, nada. Você vai e renova mais 7 meses para emprestar para o time de Portugal, da 4ª divisão. O time foi o último colocado e esse jogador não conseguiu ser titular. Nenhuma reserva que entra com frequência. Ele jogou 3 jogos em 7 meses, tá? E digo mais, todos os 3 jogos foram em fevereiro. De lá pra cá ele não jogou mais. Então assim, mais uma vez eu coloco, uma vergonha, cara. É uma vergonha esse tipo de negociação, esse tipo de jogador vestir a camisa do Corinthians. Nem vestiu, né? Só treinava. Mas assim, é uma vergonha que ele teve 2 anos e 7 meses de contrato com o Corinthians. Vergonha, tá? Mais uma vez, é uma vergonha e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O lado bom é que acabou o contrato, tá? Acabou o contrato, não aparece mais aqui no Parque São Jorge e segue a vida dele por lá. Bom, rapaziada, sobre o centroavante Pedro, tá? Uma informação bem rápida aí. Hoje ele apareceu para treinar, tá? Tá resolvendo a situação dele do Flamengo, com o Flamengo, né, no caso. E um ponto importante, tá? Que eu acabei deixando passar ontem, vi algumas pessoas comentando e realmente, tá? O Pedro já entrou em campo com a camisa do Flamengo pela Copa do Brasil, então não pode atuar por outro time. E já fez 7 jogos no Brasileirão. Então assim, se ele fosse para outro time aqui do futebol brasileiro, não poderia jogar nem Brasileirão, nem Copa do Brasil. E no caso do Corinthians, só poderia jogar a Sul-Americana. Então é um jogador caro que viria apenas para uma competição, tá? Então isso muda todo o cenário de uma possível negociação entre Pedro e Flamengo, que a gente já sabia que era obviamente completamente difícil, tá? Que era uma situação que dependia da rescisão dele com o Flamengo, de negociar o salário e tudo mais. Era uma negociação difícil, mas que eu gostaria de saber a opinião da torcida, tá? Muita gente, a grande maioria gostaria de ter o Pedro aqui no Corinthians, eu também gostaria, e só que tem todos esses problemas de questão de inscrição. O futebol brasileiro fez mais de 7 partidas, não pode mudar de clube no Brasileirão, né? Não pode jogar, né, por outro clube, e na Copa do Brasil ele já tinha jogado também, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, mais uma de mercado da bola, dessa vez aí sobre o senhor Fausto Vera, tá? O jornal Corriere dello Sport, que seria o Correio do Esporte da Itália, tá? Disse que o Fulham da Inglaterra fez uma sondagem pelo Fausto Vera, volante da equipe do Corinthians, tá? O Corinthians já definiu o preço, tá, do volante Fausto Vera, argentino, que chegou aí no meio do ano passado, que seria de 10 milhões de euros. Algo em torno aí de 52 milhões de reais. O Corinthians pagou, creio que 35 milhões de reais pelo Fausto Vera, tá? Então teria um lucro aí de 17 milhões de reais aproximadamente, tá? Aproximadamente. Hoje é um jogador que está oscilando entre o time titular e o time reserva, tá? Ele vinha sendo titular da equipe. Com a ascensão do Moscardo, o Maicon voltando a jogar bem, ele perdeu um pouco de espaço, e muito por conta das próprias atuações do Fausto, tá?
Existe essa sondagem do futebol europeu, mas precisa chegar a proposta. Se chegar algo próximo do que o Corinthians quer, pode existir uma negociação. Hoje, dia 1º de agosto, não existe negociação, tá? Existe uma sondagem, um interesse do Fulham, mas não está, nem abriram as conversas ainda, tá? Tá naquilo de, e a situação do Fausto Vera? Qual que é o salário, qual que é a possível pedida do Corinthians e tal, aí leva pro Fulham de novo para eles avaliarem, ver se vão fazer uma proposta ou não, e aí chegam com a proposta pro Corinthians, certo? A gente segue acompanhando daqui, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês venderiam nesse momento o volante Fausto Vera. Eu pediria um pouquinho mais de dinheiro, tá? Pediria um pouquinho mais de dinheiro se fosse negociar o Fausto Vera nessa janela. Hoje eu não negociaria, por quê? Porque não daria tempo de trazer um reserva. Não daria tempo de ir atrás de um substituto. E aí a gente teria, mas o Maicon voltou a jogar bem, tem o Moscardo. Beleza, você tem 2 titulares. E reserva. Rony. Volta a ter o problema do Rony. Volta a ter o problema do Rony, do Cantillo, o Juliano de volante. A gente continua com o problema. Vai sair um cara que hoje não está bem, concordo, mas que a gente sabe que tem qualidade. Que uma hora ou outra pode retomar a boa fase, tá? Então esse é o meu pensamento e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora vamos falar sobre o Roger Guedes. Continua a novela do atleta, tá? Vou trazer aqui algumas informações. Primeira delas é do Samir Carvalho, tá? Ele disse que o Roger nesse momento está mais próximo de sair do que permanecer no Corinthians, certo? O pessoal do SBT Sports disse que o clima no CT já é de despedida do Roger Guedes, tá? Isso é bem contundente, eu diria. O pessoal diz que ele tá mais quieto e tudo mais. E o Marco Belo Júnior, tá? Trouxe o nome do clube. Falou, o clube do Catar é o Al Sadd, tá? Que fez aí a proposta recentemente pelo Guilherme Biro de 6 milhões de euros e o Corinthians recusou, certo? O Roger Guedes receberia os valores à vista, tá? Em torno aí de 75 milhões de reais pro Roger e 50 pro Corinthians, certo? E o Roger Guedes receberia um salário de 4 milhões de reais. O Marco Belo ainda completou, falou, se chegar a proposta pro Corinthians, tá? Que nesse momento, volto a dizer, a proposta está só com o staff do Roger. Não chegou a proposta pro Corinthians. Se essa proposta chegar ao clube, os dirigentes acham impossível segurar o atleta, tá? E a família do Roger já aceitou a mudança de país. Informação do Marco Belo. E aí, cara, é uma situação bem complicada, porque o Corinthians não apita nessa negociação, tá? Essa é a grande verdade. Na negociação do Roger, mas o Corinthians não tem 40%? Tem. Mas a prioridade é do Roger. Se o Roger falar que quer sair, sai. Se ele falar que quer ficar, ele fica, tá? Essa é a verdade. John, mas é o clube? Tem 40%. Nesse contrato, não. Foi o que o Duílio acordou, tá? Fez o acordo com o Roger quando ele veio pro Corinthians. Se chegasse a proposta no modelo que o Roger quer, o Corinthians não pode fazer nada, tá? Recebe o dinheiro e fica calado. Esse é o acordo que o Duílio tem com o Roger, tá? Tá no contrato. Então, se hoje o Corinthians é refém do Roger nessa negociação. Qual que é o meu ponto de vista como torcedor e que eu esperaria de um dirigente do Corinthians, do presidente do Corinthians, no caso o Alessandro e o Duílio? Se você tá vendo que toda janela de transferências tem uma novela com o Roger. Vai sair pra Europa. Vai pro Catar. Vai pra Arábia. Vai pra isso. E aí, você tá esperando a janela ficar praticamente fechada pra ver se vai sair ou não. Aí, se ele decide sair, sabe qual vai ser a resposta do Alessandro e do Duílio? Essa negociação surpreendeu a gente e não tivemos tempo de repor a contratação. Certo? Não tivemos tempo de repor essa ausência no nosso elenco. Isso que eles estão acompanhando, tá? Então, qual que é a minha cobrança nesse momento?
não é em cima do Roger. O Roger vai tomar a decisão dele. O Corinthians não pode ficar refém de atleta, refém de jogador. O Corinthians é maior que o Roger Guedes, ponto. E sempre será maior que qualquer atleta. Roger, quer sair? Pega suas coisas, tchau. Quer ficar? Chega e fala, ó, não vou negociar e acabou, tá? E acabou. Não existe isso do Corinthians. Ah, não, vamos renovar, dar um aumento salarial para ele. Por quê? Porque na próxima janela vai chegar sondagem do Catar, da Arábia, e o Corinthians vai continuar refém dessa negociação, desse atleta, tá? Então o Corinthians não pode ficar refém de jogadores. Não pode ser refém de jogadores. O clube que tem que estar no comando das negociações. Certo? Se vai renovar, pega pelo menos uma fatia maior de porcentagem do atleta. Ó, vamos renovar o seu contrato, você quer um aumento salarial? Beleza, mas vamos aumentar a nossa fatia pra gente ter uma prioridade na hora de negociar. Se não, você vai dar um aumento pro cara, na próxima janela, volta esse mesmo mememê quais, tá? Então são essas informações que a gente tem. O clube é o Al Sadd do Catar, tá? Já temos aí os valores e tudo mais, mas ainda não chegou a proposta para o Corinthians. Segundo a informação do Marco Belo, se chegar a proposta é difícil segurar o atleta, tá? Muito difícil. Mas a gente segue acompanhando e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Sobre o Alexis Sanches, tá? Segue em stand-by. Ele se ofereceu a jogar para jogar no Corinthians. O Corinthians está interessado, mas fica com esse pé atrás. De que vamos ver se o Roger sai para a gente trazer o Alexis Sanches. Então, uma situação ainda está dependendo da outra e a nossa diretoria está avaliando, tá? Mais alguma atualização eu trago para vocês. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!